Então vamos lá, pessoal. Olha, hoje nós vamos falar sobre o quê? Estresse na vida infantil, tá bom? E a gente vai começar, o Marcelo vai falar sobre a interferência das emoções nos pais sobre os filhos, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, uma coisa bem legal, bem diferente, principalmente nessa época de pandemia, né? É isso aí. Qual é o óleo que você está usando no seu difusor, Ariadne? Ai, o meu tá desligado aqui, deixa eu ligar ele, peraí. Eu Ele vou acabou mostrar de aqui o que eu desligar. coloquei no meu. Aqui. Eu estou usando no meu o Elevation Ah. e o Balance. Ah, vou pôr igual você então, vai, vou te Nossa, ficou imitar. bem legal. Vou colocar aqui, ó, Elevation. Coloca aí para você ver como fica legal. E vou colocar. Eu tenho colocado Elevation com Ranvenzara, sabia? Ficou gostoso? Ficou. Abre, né? Abre as narinas, a respiração. Eu gostei desse Ranvenzara. Pronto, tá aqui. Só regrar, né? Que é só 5 ml e quando acabar não tem como pedir. Só Não se tem mandar. mais. Aí já dançamos, ficamos sem. Aí acabou. Então vamos lá. Vamos Pessoal, começar. boa noite, boa noite, boa noite. O nosso segundo dia de empreitada aqui no Soft. O que é o Soft? Gente, Andréa, boa noite, pessoal aqui. Claudinha, pessoal do 617, gente, tá? A Lúcia, tô vendo aqui. Gente, hoje nós vamos conversar no Soft, como a gente já tinha falado anteriormente, o Soft tem a ideia da gente trazer o quê? Falar sobre saúde, sobre bem-estar, falar sobre meios, né, da gente desenvolver no nosso dia a dia com soluções naturais para que a gente diminua o estresse, melhore nossa saúde física, mental e também financeira. Nós vamos abordar esse tema também. E hoje nós vamos falar sobre estresse infantil. Aí, Ariadne, eu lembro muito quando os pacientes chegam no consultório, eu não atendo criança. Algumas crianças eu atendo de pacientes que eu já acompanho. Aí eles já vêm. Doutor, atende meu filho? Eu, beleza. Traga a criança aqui. Aí quando chega, eu vou, peço a criança, troco uma ideia com a criança. Neném, agora vai lá para a recepção brincar com a tia lá fora. Porque meu papo agora é com o papai e a mamãe. Por quê? Porque não é a criança que vai para o supermercado comprar comida, são os pais. Então, tudo o que acontece com a criança, os pais que levam lá para dentro da casa. Ah, mas meu filho vai para a escola? Vai sim. Mas você está com a criança, na sua casa, a autoridade é sua, você é o pai, você é a mãe, enfim. E todas as circunstâncias que acontecem ao redor, né, dentro de casa, está vinculado com o comportamento paterno e materno. Então, existem vários fundamentos interessantes que são abordados aqui. Quando a Ariadne falou, Marcelo, vamos falar sobre estresse infantil. Eu, beleza. Pois você vai falar do manejo do estresse infantil com soluções naturais, com os óleos essenciais. E aí, no início, eu vou falar do prognóstico, do que é que leva ao estresse infantil. E a base é o quê? É os pais. Os pais. Então, entender esse ponto é muito importante. Até onde o pai, a mãe estão influenciando no estresse da criança, no comportamento emocional da criança. Até onde isso está afetando o comportamento da criança. Então, é muito importante a gente começar a estabelecer esse entendimento, porque nós gostamos muito de ficar procurando soluções externas, onde a solução está lá dentro de casa. Então, é a mesma coisa de eu falar o seguinte: meu bebê, meu filho, ele está com dificuldade para evacuar. Está muito constipado. Socorro. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente trata a mãe. Trata a mãe. A microbiota da mãe associado com o tratamento da microbiota da criança. Para que assim a gente consiga ter resultado. No campo emocional, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como está? A gente adora falar uma palavra, Ariadne. Eu não tenho tempo. E você não tem tempo para nada. Então, se você botou um indivíduo no mundo,
Você tem que ter tempo de dar educação para aquele indivíduo, porque a educação que eu estou falando não é a educação intelectual que você vai buscar na escola, é diferente da educação emocional que você adquire 80% em casa. Sim, é Eu isso estudo mesmo. neurociência e isso é bem claro, 80% da educação da inteligência emocional é adquirida em casa. E olha só, eu estava assistindo uma aula com um professor da Universidade de Harvard e ele estava falando uma coisa super interessante a respeito do, do, do quanto a inteligência emocional destaca as pessoas no mercado de trabalho. Eles fizeram um apurado, certo? Um apurado de artigos que estavam mostrando que as pessoas que desenvolveram lá no Vale do Silício, sabe, que são CEOs de empresas muito grandes, eles não eram o primeiro da sala. Eles não eram os primeiros da sala. Eles eram crianças, eles eram adultos dentro da universidade, onde eles tinham notas regulares, mas tinham principalmente o quê? Desenvolvimento de educação, de inteligência emocional. Ele Emocional. tinha como resolver-se diante de várias circunstâncias do dia a dia e da vida. E a inteligência emocional leva a isso. Então, os desafios Eu tinha são não. eu tinha um diretor da faculdade, da universidade, que ele falava exatamente isso na nossa sala. Ele falava, nem sempre o aluno nota 10 na sala de aula, nas provas, vai ser nota 10 na vida. Porque 10 em prova é uma coisa. Agora, o comportamento emocional, a inteligência emocional que você precisa para viver nesse mundo é outra, é diferente, né? E Isso. às vezes os pais se preocupam muito com a parte do estudo só e esquece dessa outra parte que às vezes é mais importante. É mais E aí, importante do que isso. isso. Você imagina o quanto que é desenvolvida a inteligência emocional da criança quando ela senta com o pai senta no chão, começa a interagir com a criança, começa a criar um vínculo, certo? Que às vezes o pai vai, chega, senta, estresse, briga, raiva, cansaço, banheiro, cama, jornal, e não tem aquele diálogo, uma conversa, ou não trata aquela coisa, não tem a preocupação de chegar, ou apenas cobra, que é aquela história. Cadê as notas, menino? Tu só vive para estudar, menino. E tem nota desse jeito, menino. E aí por aí em diante. E isso vai gerando totalmente esse desbalanço aí. Então, a infelicidade, certo? A infelicidade que o adulto fica gerando no seu dia a dia e no trabalho, acaba desembocando na criança, acaba envolvendo, abarcando a criança e vai gerando-se o estresse. Então, não adianta levantar a parede de dia e derrubar à noite, você pegar e mandar uma criança para fazer uma terapia, se você não faz terapia. Se você não faz terapia. Aí eu estou mandando meu filho para terapia porque ele está precisando, tal, tal. Sim, por que a criança está precisando de terapia? Com quem ela convive? Onde ela está envolvida? Onde é que ela está? Como é o círculo ali familiar dessa criança? Então a gente fica sempre buscando, né, o externo para justificar as incoerências que estejam vindo causar algum mal a filho e não conseguem enxergar o seu. Ah, eu dou tudo. Olha só, nossa, eu dou tudo, eu dou tudo, eu dou tudo. Não tem motivo nenhum para essa criança ser desse jeito. Dá tudo, o financeiro. Mas será? Olha, uma criança, gente, ela precisa do contato. Ele olha para o pai, ele vê o que o pai é o super-herói, ele gera o que é uma cópia, certo? Até os 7 anos ele fica copiando quem? Ariadne. O Marcelo ficou impressionado que eu falei isso para ele ontem. Mas nos estudos de psicanálise, né, eles falam que é o seguinte: a ligação do filho, né, a criança, do nascimento até os 7 anos de idade, ele é reflexo muito do comportamento da mãe, porque a ligação é muito mãe. E depois dos 7 aos 14, a ligação é pai. Então, o comportamento da mãe nessa primeira infância é muito importante na vida do filho. E depois, o comportamento do pai afeta muito a vida do filho. Aí ele ficou impressionado. Mas essa menina é advogada? O que essa menina é? Filho, é que eu sou uma advogada. Você já viu o tamanho da minha biblioteca aqui atrás de mim? Ó? Isso não é enfeite, isso é verdade. Eu leio de verdade. Pois é. Aí ela falando, eu disse, oxente, e tu anda lendo sobre psicanálise, menina? Tu Pior é que eu fã de leio. Freud também? Tu é fã de Freud também? Pior que eu Ela tá leio. lendo.
Ela lê mesmo os livros que ela fica mostrando ali atrás dela. Não é enfeite, não, é verdade, eu leio. Hum. Meu marido, então, é pior que eu, meu filho. Vixe. Mas o campo, gente, que é muito importante, a abordagem inicial é essa. Sempre que nós formos lidar com algo na criança, a gente tem que fazer primeiro a abordagem materna, paterna, familiar, com as pessoas que ele convive. Porque não tem como fazer manejo de emoção infantil, estresse infantil, se não verificar como é que está. Observe, por exemplo, como é que está o seu dia a dia. Nós vivemos assim, o pessoal ainda, a criança ainda não voltou para a escola, né? Ainda está dentro de casa, está assistindo aula em casa. Então, como é o manejo? Vem a irritação, vem o grito, vem o berro, vem o cansaço, vem tudo isso misturado, junto e misturado, dentro de uma situação onde fica todo mundo no mesmo ambiente, gera-se estresse, o estresse passa para a criança e aí vai fluindo o negócio. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e eu disse, cara, ela falando, estava dizendo o seguinte, que as crianças estavam tudo dançando quadrilha no mês de junho, dançando quadrilha no Zoom, online. Cada um em sua casa botou seu vestido e ficou dançando. Aí ela falou, oh, meu Deus, tadinho, dá pena das crianças nessa situação dessas. Menino, tá na maior farra essas crianças, eles estão adorando essa brincadeira de ficar lá em frente, vendo todo mundo no computador e tal. As crianças são high-tech, cara, gosta disso, gosta desse novo manejo, são novas situações que a gente está vivendo, a criança gosta. A gente fica querendo transferir a nossa dor para a criança. Quantas vezes você fica transferindo a briga que você tem com o marido para o filho, ou vice-versa? Pega a criança e fica desafiando a criança a tomar partido, botar a tomar um partido de um e de outro. Gente, isso perturba de uma forma louca, entendeu? Então, você imagina todos os comportamentos que a gente fica fazendo, né, os manejos que a gente fica gerando dentro de casa e acaba interferindo na criança, diretamente na criança. Então, quando a gente pensa em manejo de soluções naturais com criança, antes de tudo, tem que fazer o manejo com o adulto. O adulto. Ah, meu filho está precisando de terapia. Opa! E você? Todos nós precisamos de terapia nos dias atuais. Como é que você está gerando? E aí a gente vai, tal, como é que eu vou gerar, como é que eu vou... eu não quero cair em medicação e tal. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. Dando soluções naturais. Trabalhar a respiração, modificar a alimentação, fazer atividade física, usar óleos essenciais, que são maravilhosos, que tem uma farmacodinâmica natural que vai agir através de compostos químicos fantásticos, causando sinergia no seu corpo e lhe acalmando, gerando equilíbrio, porque isso é a função dos óleos essenciais, é produzir esse equilíbrio. E o soft tem como isso, tem isso como objetivo. Oi, bebê! Tem isso como objetivo, gerar equilíbrio. Nós estamos buscando isso, trazer equilíbrio. Então, não vai ser a primeira vez que nós vamos falar sobre estresse, mas isso é muito importante a gente fazer essa abordagem hoje. E tem uma coisa que está vindo muito forte, essa questão, o estresse infantil. O cansaço da criança, o cansaço mental da criança, a fadiga da criança, a fadiga generalizada da criança. E aí a gente vai pensar, e aí, Ariadne? A gente vem com os olhos da Terra várias soluções para o adulto. Eu vou fazer o manejo durante o dia, eu posso usar um elevation para dar uma animada, eu posso usar um balance para dar uma equilibrada, à noite eu uso um serenity, uso uma lavanda, um cedro no meu difusor. E, às vezes, a gente faz outros manejos, né? Usa de forma tópica, usa alguns óleos de forma oral, certo? Para fazer alguns manejos. Mas com a criança, a pegada é diferente. Com a criança, as estratégias que a gente vai seguir com o óleo essencial, eu já acredito, eu já vou adiantar que a melhor forma é a priori, né? Que é a melhor forma de uso óleo essencial, que é o que? A inalação. O inalar óleo essencial. E assim, eu faço muito um comparativo. Se eu pego um paciente, Ariadne, e a gente vai tratar
desbiose intestinal, inflamação intestinal, logicamente eu vou pegar um Zengeste, que é cheio de especiarias, que tem princípios ativos fantásticos para diminuir o processo de inflamação. Vou usar uma cúrcuma, certo? Para promover um processo de desinflamação. Agora, quando a gente fala de emoção, estresse, ansiedade, depressão, a gente está falando sobre o quê? Emoção. A gente está falando sobre desequilíbrio de neurotransmissores. E a melhor forma para gerar esse equilíbrio é como? Inalando, porque a gente gera uma interferência direta, uma captação direta pelo sistema límbico, e aí a gente tem a emanação de uma informação através de via sináptica, informação sináptica, para os receptores das nossas células, e assim a gente consegue liberar neurotransmissão que vai fazer esse manejo da nossa emoção. Então, a inalação sempre tem que ser primordial nesse sentido. E a Ariadne vai falar para nós qual é a melhor forma para a gente trabalhar os babies, as crianças. Bom, o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Se pode usar em criança pequena, né? Até hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe querendo que a pediatra indicou o uso da lavanda e ela tem uma nenenzinha de 20 dias e um menininho de 2 anos. E na nenenzinha, a pediatra mandou colocar no banho, né? E no neném e no menino de 2 passar topicamente no menininho, né? Então, isso é uma coisa assim. Aí eu falei: olha, eu acho melhor você passar no corpinho da neném do que você colocar no banho, né? Porque assim, o banho, quando você põe na água o óleo essencial, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para todo mundo. Óleo essencial, gente, ele é lipolítico, né? Ele é lipofílico. Ele dilui em quê? Em gordura, certo? Se você coloca na água, ele não vai diluir. Ele vai ficar ali. A gente bebe na água? Bebe. A gente põe na água para beber, a gente põe no chazinho para aromatizar, porque é saboroso, é gostoso, tá bom? Mas não quer dizer que vai ter diluição. Então, se você colocar na água do banho, não vai ter diluição. O óleo vai ficar ali e ele vai procurar gordura. E dependendo do óleo que você colocar, ele pode até se tornar dermocáustico. Ele às vezes não é dermocáustico, mas como você colocou na água, ele pode se tornar dermocáustico. Então, como o Marcelo estava falando, para quando você vai usar em criança, pode usar desde que nasce, tá? Isso é uma coisa que todo mundo precisa perder medo, é parar com essa neurose de que óleo essencial vai fazer mal para criança, que vai fazer... Gente, para, o que faz mal, eu já falei isso várias vezes, são esses produtos químicos artificiais que a gente usa em nós, nos nossos filhos, nas pessoas que a gente ama, essas coisas cheias de parabeno, de sulfato, de perfume, né, de um monte de alumínio, tudo que você passa no seu corpo e que cai na corrente sanguínea, tá? Então, pode usar óleo essencial desde a hora que nasce. É só você usar do jeito correto. Então, assim, uma maneira muito boa de usar com criança é na difusão. A aromatização para criança é maravilhoso. Você fazer isso aqui, ó, de você colocar no seu difusor, quem tá no Zoom no YouTube tá vendo, né? Quem tá no Instagram não tá vendo, mas olha meu difusor ali, gente. Tá vendo, ó? Isso ali, usar no difusor desse jeito, gente, é maravilhoso. Isso daí é Aqui, ó. isso é extremamente poderoso para criança. Você põe lá no quarto do bebê, deixa lá aromatizando para criança, crianças que têm muito problema respiratório. Então, assim, o difusor, ele é maravilhoso e para equilíbrio das emoções. Essa mistura que a gente fez hoje aqui, né? O Marcelo fez e eu copiei dele, de elevation com balance. Poxa, você colocar isso no quarto de uma criança, você vai promover um equilíbrio emocional, você vai promover um equilíbrio mental da criança e para os pais, né? Porque os pais precisam se equilibrar para a criança não ficar desequilibrada, né? Como o Marcelo já falou para vocês. Então, a aromatização é maravilhosa. Vocês usarem difusor no quarto de criança é muito bom. Agora, que tipo de difusor que você usa? Gente, não é aquele de tomada. Eu gosto sempre de lembrar isso também. Óleo essencial, gente, não é essência. Óleo essencial não é cheiro, a gente não coloca para dar cheiro, a gente coloca porque ele atua nas nossas emoções, ele atua no nosso estado de espírito. Quando você inala um óleo essencial, por que ele afeta o jeito que você se sente? Por que você usa óleo essencial para modular o estado emocional da criança ou do adulto ou de quem quer que seja? Porque quando você inala óleo essencial, ele passa pelo seu bulbo olfativo, vai até o seu sistema
límbico, que fica aqui dentro do seu cérebro, fica lá dentro do seu sistema límbico. E o sistema límbico, porque o nosso cérebro ele tem o córtex aqui, que fica nessa parte aqui, que é a parte da razão. E aí você tem o sistema límbico, que é a parte da emoção. Por que as pessoas muitas vezes elas agem sem pensar? Porque tudo primeiro passa pelo sistema límbico para depois vir processar no córtex frontal. Então você age para depois raciocinar. Aí você fala, putz, por que eu fiz isso? Entendeu? Porque primeiro vem na parte da emoção, por isso que as pessoas agem com emoção primeiro. Então tudo que você inala a neurociência fala que maturidade é justamente o tempo certo que a gente tem entre a emoção e a razão. Isso. O tempo que uma coisa chega na outra. Então, quando a pessoa ela demora muito para chegar na razão, ela sempre age com a emoção, é o tempo de imaturidade. Por isso que criança, eu quero, faz birra. Ela não tem razão. Pô, vou pagar mico se eu deitar no chão e chorar porque eu quero isso. Ela não tem essa noção ainda, porque ela é imatura. E conforme a gente vai envelhecendo, essa maturidade vai aumentando e esse distanciamento de ligação entre a emoção e o racional vai diminuindo. Em alguns casos fica pior, né? Mas a função da inalação é justamente essa, né? É fazer o quê? É fazer com que você acione o seu sistema límbico e puxe essas emoções positivas que a gente tem lá dentro, e aí você vai ajudar a aumentar a produção de hormônios que trazem sensações de bem-estar, de prazer, de equilíbrio emocional, né? Ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, tudo vai aumentar a produção quando você faz a inalação dos óleos essenciais. Hã? O eixo GABAérgico é interessante que, por exemplo, tem um produto chamado... Vou falar o nome do produto, não, tá? Vou falar. Pinetonina. O pessoal era muito viciado nisso, certo? A gente faz a inalação via nasal, certo? E qual é a base da pinetonina? Lavanda, gente. Lavanda. Que era simplesmente para estimular hormônio do relaxamento noturno, para você dormir. Aí você vai atrás de quê? De sintético para ficar tomando melatonina, que é melatonina, inibindo o teu eixo, e aí você não consegue ter esse equilíbrio. Então, se você pegar uma coisa aí, ó, fica no mercado aí direto, aliás, tem isso aí, ó, o pessoal é viciado e não sabe o que é que tem lá. É lavanda. É lavanda. Entendeu? Simplesmente isso. E faz o quê? Ajuda a liberar melatonina, relaxamento profundo. Isso aí. Porque melatonina, para quem não sabe, é um hormônio. É um hormônio que ele é produzido pelo nosso corpo. E aí, quando você toma este hormônio de maneira sintética, você está bloqueando o seu corpo de fazer o trabalho que ele precisa fazer. E aí, o dia que você quiser parar, você vai ter problema com isso, porque seu corpo não vai estar produzindo. Então, você pode usar os óleos essenciais para estimular essa produção, para auxiliar nisso, mas você não vai fazer o trabalho que é do seu corpo. Entendeu? Então, a inalação para as crianças, para diminuir os níveis de estresse da criança, para promover o relaxamento, ela é maravilhosa. Então, usem a inalação em difusores ultrassônicos, nunca difusores desses que esquentam, sabe? Esses de tomada, que coloca vela, porque eles degradam o óleo essencial. O óleo essencial oxida, estraga, perde as propriedades terapêuticas, porque o óleo essencial não é cheiro, não é essência, tá? É diferente. Então, usa difusor ultrassônico. É uma coisa, Ariadne, que o pessoal fica em dúvida. Eu vou até abrir o meu difusor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que eu consigo. Aqui no meio do difusor, ele é aberto, gente. Ele não tem nenhum bulbo. Tem aqueles difusores que vem com bulbo e filtro para colocar filtro. Com filtro. Gente, ali não é difusor para óleo essencial. Pelo amor de Deus. Você perde totalmente você perde a ação do óleo essencial, porque ele fica todo ali. Fica ali preso. Difusor para óleo essencial, ele é com água, é a base de água, ele funciona por vibração, não é por calor, então ele vibra de uma maneira que ele proporciona a evaporação do ar, né, do vaporzinho de água aqui, e aí sai as moléculas dos óleos essenciais íntegras que a gente vai inalar e vai cair no nosso sistema límbico e na corrente sanguínea e assim por diante. Então, pode usar com as suas crianças. Outra forma de você usar óleo essencial em criança, desde recém-nascida, é você usar aplicando topicamente.
é você usando óleo de coco e fazendo a massagem. Eu gosto muito de aplicar em coluna lombar, porque ali a gente tem a medula espinhal, né? A gente tem a passagem de neurônios por ali. Então, assim, ali é um canal muito bom para a gente passar óleo essencial. Solinha do pé de criança é maravilhoso, porque os poros são muito abertos, a absorção é rápida, cai na corrente sanguínea rápida, tá? E é um jeito assim fácil, rápido e prático. Ariadne, como que eu aplico em criança pequena? Então, ó, criança, desde que nasceu, estão fazendo uma pergunta, a partir de quanto mês? Gente, nasceu, você pode usar óleo essencial. Nasceu, entendeu? Você pode, nasceu. Se eu tivesse um filho hoje, se eu ficasse grávida, é que isso não vai acontecer mais, mas se isso acontecesse, e a primeira coisa que eu ia fazer no meu filho era pegar óleo de olíbano e passar no alto da cabeça do meu filho assim que ele saísse. E no quarto eu já teria óleo de tangerina para receber essa criança. Por quê? Óleo de frankincense, reconexão com o divino. Né? Você está tirando a criança do ventre da mãe, você está fazendo ela mudar de lugar de forma abrupta. O frankincense vai reconectar ela com uma história que ela estava vivendo antes de chegar para esse mundo. Então ela vai se sentir muito menos assim, perdida, né, naquele momento. E o tangerina ou Wild Orange são óleos ótimos para se usar em momentos de transição, em momentos de mudança, em momentos de quebra de barreira, entendeu? E o nascimento é uma mudança, é uma transição, é uma quebra de barreira. Então, você colocar o tangerina, você colocar o Wild Orange, você vai proporcionar um ambiente de acolhimento para aquela criança. Ela vai se sentir, poxa, não vai sentir aquele trauma da ruptura tão brusca, ela vai chorar menos, ela vai sofrer menos com essa ruptura, entendeu? Com essa barreira que foi rompida. Então, isso eu faria desde que nasce. E se você quiser saber sobre diluição, gente, como que você faz para usar óleo essencial em criança pequena? De 0 a 2 anos, eu sempre falo, mostro assim para ficar fácil. Num vidro, gente, assim, por exemplo, pega esse vidro e divide ele em 10 partes. Em 10 partes. 1/10 desse vidro você pode colocar óleo essencial e o resto você preenche com óleo vegetal, tá? Para passar numa criança de 0 a 2 anos, essa é uma diluição ótima para criança. Você pode passar na sola do pé, você pode passar ao longo da coluna, no ombrinho, você pode passar no abdômen, com cólica, né? Você pode fazer uma diluição para usar no lugar daquela pomada que previne de assadura, então você pode usar um lavanda com melaleuca, por exemplo, e usar para prevenção, né? Desde que nasceu, gente, forma tópica desde que nasceu. Desde que nasceu. Por que eu não posso usar? Você vai usar aquela pomada que tem benzeno, que tem alumínio no bumbum do neném. Por que eu não posso usar lavanda com melaleuca para prevenir a assadura do neném? Não faz sentido. Eu passo uma pomada puro alumínio no bumbum do neném que absorve na corrente sanguínea. Por que eu não posso usar lavanda com melaleuca? Sabe? Não faz sentido. Então, fez assim, ó. Pegou 1/10 de óleo essencial, o resto com óleo de coco. E aí você passa no corpinho do neném, você pode fazer massagem, sabe aquelas chantalas, né, que as mães gostam de fazer nos filhos? Você pode fazer aquela chantala. Eu fazia na minha filha chantala, minha filha vai fazer 21 anos, né? Mas eu não usava óleo essencial porque nem existia naquela época. Mas você pode fazer essa diluição e fazer isso no neném, tá? Na criança até 2 anos de idade, para equilibrar a Gente, o emoção. pessoal está tentando fazer conta aqui. Como assim? Uma filha de 21 anos. Mulher, não entrega as coisas, não. Não entrega as coisas não, né? Não Como entrega as coisas, assim? não. Entrega a idade, não, minha irmã. 21 Onde é? anos a minha filhinha vai fazer este ano, a minha bebê. E Ariadne, Mas, tem uma coisa que perguntaram que eu acho super interessante você falar sobre isso. Que você falou sobre alguns óleos, eles são termoabrasivos, eles queimam, fizeram né? essa pergunta, né? O que é Então, essa pergunta do dermocáustico, né? Zoom, o que é o Uhum. dermocáustico, entendeu? Era interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida com isso, né? Com essas questões, com orégano, ou Então, um sabe o óleo que é dermocáustico, disso. gente? O que é dermocáustico? É que eu não tenho nenhum aqui em cima que eu possa mostrar para vocês. Eu tenho um Eu aqui. já. Você tem? Você tem óleo de coco junto com você aí? Tenho. Tem? Acho que eu tenho. Veja se tem um óleo de coco perto de você aí, para você mostrar então. O Deixa eu que é pegar um aqui, óleo peraí. dermocáustico, gente? Óleo dermocáustico é um óleo quente.
tá? São aqueles óleos que quando você joga na sua pele Achei. puro, eles são dermoabrasivos, tá? Eles podem causar uma queimadura. Mas, gente, não é queimadura. Nossa, caiu, fez uma bolha, matou, queimou. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu já fiz isso uma vez, agora eu vou mostrar na mão do Marcelo. Você tá com o orégano aí Ok. pertinho de você e com óleo de coco? Então tá. Ah lá, gente, vira o orégano para todo mundo ver, Marcelo. Ah lá, orégano. Orégano é um óleo dermocáustico. É um óleo que você nunca aplica puro na pele. Mas deixa eu mostrar para vocês. Marcelo, pinga Bora uma lá. gota do orégano pura na sua mão. E logo depois você pinga as 3 gotinhas do orégano na sua. Do orégano não, do óleo de coco. Não, ao contrário. Põe aqui, ó. Aqui. Aqui? Isso, levanta sua mão mais um pouquinho. Aqui? Isso. Aqui? Levanta assim, pro alto, assim, em direção ao seu Foi. rosto. Estão vendo? Aí. Isso, aí. Pronto. Ficou perfeito. Vai lá. Pinga. Mostrar que é orégano que eu não estou fazendo com o outro, para dizer que eu estou pegando outro óleo. Isso. Pinga aí. Pronto. Uma gotinha dele. Pronto. Agora, tá queimando, fazendo bolha? Queimou? Não, né? Agora vai lá e pinga as 3 gotinhas do óleo de coco. Olha aí, gente. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? Isso é um óleo dermoabrasivo, é um óleo dermocáustico. Vocês viram que pingou na mão dele? Não fez, não é? Também não é assim, sabe, gente? Quando fala desse jeito, as pessoas ficam pensando: nossa, eu não vou nem chegar perto, porque ele vai queimar, ele vai fazer Estou cheirando bolha. uma marguerita agora, estou temperando. Dá a impressão que você tá pegando e jogando gasolina na mão e tacando fogo quando fala isso. Mas não é isso, gente. Ele é só um óleo quente que quando você vai usar na pele, obrigatoriamente faça diluição. E em criança pequena, é lógico que num bebê, a pele do bebê, gente, ela é 5 vezes mais fina que a nossa. Então você não vai na pele do bebê fazer isso, você vai diluir. Mas essa diluição, pega o vidrinho, divide em 10 partes, uma parte de óleo essencial, o resto de óleo vegetal, que pode ser óleo de coco, que pode ser um óleo de amêndoa, que pode ser um óleo de semente de uva, linhaça, mas óleo bom, extra virgem, de boa qualidade, tá? Não vai comprar esses óleos minerais, esses óleos todos, não, entendeu? E se você for, isso não é criança, eu não vou dar orégano para nenhum bebê de 0 a 2 anos tomar, pelo amor do pai. Mas se você adulto for ingerir, você usa na cápsula, porque ele não pode tomar na água em lugar nenhum, ele tem que ser na cápsula, tá? Eu tive uma experiência pessoal, Ariadne, com meu sobrinho, que ele estava usando o DDR Prime, a diluição, certo? Aí meu irmão fez. Não, lógico. Sim. Porque o DDR tem o segurélia também. E o segurélia é um fenol dermocáustico, entendeu? Então, por isso que o DDR tem que diluir para passar. Tá? Então, não pode. Quando a gente fala que tem que diluir, gente, tem que diluir. Não é brincadeira. Esses dias a gente falou para uma mulher, ela queria usar óleos para libido e a gente indicou o Lang Lang com canela e a gente falou, mistura, dilui e passa, né, nas pernas, assim, entre as coxas. Ela achou que, imagina, pôs 10 gotas de canela e passou puro na coxa. Mas aí não teve noite nenhuma, né, porque ficou tudo vermelho. Vai fazer bolha? Não, não vai, mas vai arder, vai queimar, né? Vai ser desconfortável, tá? Então, dilua. Então, criança de 0 a 2 anos, é só fazer uma diluição. Divide o vidrinho que você vai fazer em 10 partes, uma parte de óleo essencial, o resto você põe óleo vegetal. Depois dos 2 aos 6 anos, você já vai dividir o vidro em 4 partes. Você divide ele em 4, um quarto pode ter óleo essencial, o restante você tem que ter óleo vegetal. E depois dos 6 anos de idade, um terço. Você divide em 3 partes o vidro. Um terço pode ter óleo essencial e o restante tem que ter óleo vegetal. Isso são diluições de segurança. Se você seguir essas diluições, gente, vai ser seguro. Vocês não precisam ter medo.
pode usar, entendeu? O maior erro que você pode cometer é não usar. Então, você fazer uma misturinha, por exemplo, lavanda com camomila, para você ajudar a criança a relaxar. Você usar o balance mesmo para criança pequenininha, o balance é maravilhoso para relaxar. Você fazer essa mistura no difusor, Vai vir agora você no kit fazer novo, né? no kit novo agora vai ter balance. Justamente por quê? Porque o balance é maravilhoso. Inclusive, eles tiraram o orégano e colocaram o balance nos kits novos que vão funcionar a partir de agora, de outubro, justamente porque as pessoas tinham esse horror e pânico, né, contra o coitadinho do orégano, né? Mas você diluindo, né? Ah, a criança tá com uma dor de garganta, dilua, passa na garganta, né? A criança não tá dormindo, passa no corpinho, dá um banho e faz a massagem no corpinho da criança. Substitua aquela pomada de assadura, vai lá, usa a lavanda com melaleuca diluidinho no bumbum da criança. Você vai ter uma coisa mais natural, uma coisa muito mais limpa, muito mais, né, que protege muito mais o seu filho. Você pode usar, por exemplo, óleos cítricos para animar a criança, né? Um lemon, um tangerina, são ótimos. Criança adora óleos cítricos, né? Brief, a criança tá lá congestionada, peito cheio, passar no peitinho da criança, sabe? Pode, o brief é ótimo para usar na banheira de criança pequenininha que tá com muito muco, né? Aí o que que eu acho que vocês têm, o que que eu falo para vocês fazerem? Sabe o sabonete líquido que você usa para dar banho no seu bebê? Desde que não seja esses cheios de tranqueira, um sabonete líquido, por exemplo, uma mãe, eu hoje, se fosse ser mãe novamente, o meu filho não usaria sabonete normal, porque hoje eu não uso nem em mim. Eu usaria sabão Castela, que é um sabão à base do azeite de oliva. Ele não tem nenhum parabeno, não tem sulfato, é um sabão limpo. Não arde olho, entendeu? Porque ele não tem aquele sulfato, aquele sódio, não tem nada disso. Então você pega um pouquinho de sabão Castela, dilui o brief e põe na banheira do neném. O neném vai inalar aquele aroma do brief, um ranvenzara, né? E vai acontecer o quê? Vai ajudar a limpar as vias aéreas da criança, vai dar aquela. E fora que vai relaxar muito no banho da criança, né? Então, se você é Aliás, mãe. a Oi, Neidlane perguntou assim: ah, eu posso usar o vetiver com a lavanda diluída para criança de 4 anos? Nossa, gente, é maravilhoso, né? Que você vai ajudar essa criança a relaxar e ter um sono gostoso e reconstruir no sono dela, vai ser maravilhoso. Pode usar, gente, não tem perigo, fiquem tranquilos, tá? Obedeçam somente as uma diluições, coisa, observem as diluições. uma coisa que eu fico observando: vocês já viram um pai pegar uma criança de 1 ano e tal, e dar refrigerante para a criança? Você já virou a cara que a criança faz? É, Ali é susto. ácido. O susto é porque vai queimando a boca da criança. É, Aí eu fico é, pensando, meu Deus, as pessoas ficam preocupadas em passar um óleo essencial numa criança e pega e empurra um refrigerante numa criança, ou é empurra isso açúcar mesmo. na criança e não para pensar dos danos que está causando. Aí quando vê um óleo essencial, pelo amor de Deus, você imagina você colocar um difusor para inalar. Olha o tanto É. de dica, gente. Fica passando aquelas pomadas, né? Aquelas pomadas todas. E que não passa, olha só. Pega um Óleo de óleozinho coco, desse, isso aqui mesmo, óleo de coco. Óleo de com coco, olhinho ó, essencial tá e no terra, passa. absorve super rápido. Bota uma lavandinha, né, na mão mesmo, né, Ariadne? Isso, Bota uma gotinha de lavanda, ó, um melaleuca, passou na pouquinho criança aqui ali. e passa no bumbumzinho, pronto. E É isso aí. vai ficar cheirosinho, vai ficar hidratado. Além de fortalecer o sistema imunológico da E criança, né? ainda tem esse benefício. Ainda É. tem esse benefício, A né? Márcia tá falando do Kit Kids, né? Do Kit Kids infantil. O Kit Kids é maravilhoso. O Kit Kids, gente, você pode usar desde que nasce também. Já vem, ó, por exemplo, o Kit Kids tem o Calmer, que é um óleo justamente para acalmar, para relaxar. Tem o Rescue, que é para dores musculares, né? Essas crianças, jogou bola, brincou o dia inteiro, volta com aquelas dores nas pernas, pode usar o Rescue. Tem o Brave, que é muito bom para fortalecimento do sistema imunológico, pode usar o Brave também. E emocionalmente é o óleo da coragem, é o óleo que faz a criança enfrentar os desafios, né? Tem o Strong, né, que também ajuda muito a fortalecer o sistema imunológico, você passar na coluninha, né? Então, assim, esses tem o Thinker, né, para crianças que têm problemas de concentração, que precisam daquela ajuda extra para estudar para uma prova, para se concentrar para um trabalho na sala de aula, né? Então, assim, o Kit Kids também é maravilhoso. Aliás, mês que vem temos aí, né? Mês das crianças, né? Em Pois vez de dar é, eu aquelas já ia falar tranqueiras para os isso. filhos da gente, dá Kit Kids para eles, gente. Kit Kids é lindo, é E é divertido, maravilhoso. né?
Criança gosta, é divertido, interessante. né? Aí a Márcia falando, o Calmer é a mãe dele que ama e passa igual, né, nele para dormir. Tá vendo? É maravilhoso, né? Então, assim, tem muita coisa boa que a gente pode usar os nossos filhos hoje. E eu, se fosse mãe de uma criança pequena hoje, sem dúvida alguma era isso que eu usaria. Tanto que a minha filha vai fazer 21 anos, é isso que eu uso nela hoje. Hoje ela sabe usar até sozinha, né? Já aprendeu. Então, assim, ela liga pra mim, toda segunda-feira eu falo com ela, que ela tá fazendo missão, e ela fala: mãe, tá acabando meu on guard, mãe, meu claro e calme, mãe, não sei o quê. E ela vai me passando a listinha, e aí eu faço os pedidos lá no LRP e mando para ela, né? Lá em Manaus, e ela recebe os olhinhos dela, ainda usa nas pessoas, ainda ajuda as pessoas com os olhos. Então, assim, o medo é Aliás, estão vocês perguntando não aqui usarem. onde é Ó, que estão me falando aqui uma coisa encontra assim, para sabonete bebê. Castela. Peraí, estão falando assim, para bebê de 6 meses, a lavanda não acamou, é muito nervosa. Tem outra indicação? Tem, sabe o que você pode usar? Serenity. Você pode usar cedro. Porque às vezes o que acontece? O lavanda é um floral, né? E tem pessoas que o floral não adianta. Então você tem que vir com uma madeira. E aí você tem, por exemplo, o cedro, você tem o próprio copaíba, o Serenity, que é um blend, é uma mistura que tem madeiras no meio dele. Você tem frankincense, que também pode fazer esse trabalho. Você tem vetiver, que é uma raiz e Se também tiver pode com fazer isso. patchouli, é bem interessante. Sim, fica bem interessante. Você pode usar, por exemplo, o balance, né? Que também vai ajudar a acalmar a criança, tá? Às vezes o lavanda não dá certo, porque, por exemplo, lavanda para mim não me ajuda a dormir. Eu, para dormir, eu preciso de madeira, vetiver, cedro, sabe? Eu preciso de coisas assim, que me aterram, senão eu não consigo dormir. Então, camomila romana, estão falando Lavanda não aqui, me ó. derruba, você acredita? Eu Calmer não, também pode usar, se eu não quiser. caio com a lavanda. Também não Agora, caio. agora vetiver e patchouli na sola do meu pé, meu filho, eu vou dormir igual um bebê. É. Eu durmo muito bem quando eu coloco Cedro, cedro gosto com muito. brief, vetiver com A brief brief vai ainda. sempre, É, né? muito bom. Então você tem essa indicação. Sabão Castela, gente, se vocês jogarem no Google Sabão Castela, vocês vão achar na Bioil, na Rotina Essencial. Tem um monte de site que vende sabão Castela aí. Pode jogar que vocês vão achar. Vende de litrão assim. Eu compro de litrão, deixo aqui em casa e vou usando para fazer uns sabonetes. Faço a espuma de barbear do meu marido, faço o sabonete dos meus cachorros, faço o meu sabonete e é ele que eu uso. Aí misturo os meus óleos essenciais e vou usando aqui para mim, tá? Bom, então acho que é isso, né, Marcelo? Eu acho que as dicas para usar nas crianças, pode fazer a massagem, pode colocar no difusor. Usem, gente, usem. Não tenham medo de usar óleos essenciais nos seus filhos. Tenham medo de ficar sem os óleos. Aí eu teria medo, viu? Se eu ver que vai acabar, eu fico Exatamente. desesperada. Não ficaria sem. E tentem buscar aquela coisa, né, Ariadne, que eu estava falando no início da nossa conversa. Gente, sempre buscar se enxergar, buscar fazer autoconhecimento. Se a criança está com esse processo, está com essa ansiedade, se a criança está apresentando essa sintomatologia, meu, vai atrás. Vai atrás, pesquisa, veja, analise o seu comportamento, o seu dia a dia, como é que você está, como é que você está a sua sobrecarga, entendeu? O seu dia a dia, o que é que você está ensinando para essa criança, o que é que você está oferecendo de energia, porque muitas vezes não é nem só palavra, é energia que você emite É, dentro do é, processo. Isso é muito é isso importante mesmo. verificar. Que o óleo essencial ele é um suporte. Não adianta a gente estar usando só o óleo essencial se você não muda comportamento dentro de casa. Não É isso adianta. mesmo. Não adianta, tem que gerar ação, tem que gerar ação para a mudança. Se você não gerar ação para a mudança, o óleo essencial não vai resolver o problema. Não vai É resolver, porque isso o óleo mesmo. essencial é um suporte. É um suporte. É igual o pessoal É me isso pergunta aí. muito, Ariadne, como é que eu tomo o Smart SAS para emagrecer? Então, a primeira coisa, faça atividade física e dieta. Aí você É. vai usar o óleo essencial como suporte. Porque se Uhum. você não começar a modificar o seu comportamento, pensar que só tomando Smart SAS você vai conseguir emagrecer, não vai. Aí depois vai dizer que o óleo não presta, É, que não emagrece, que é isso, é, entendeu? Que é isso. Para pensar, para refletir no seu comportamento. Então, é isso bebê, mesmo. neném está estressado, por que o neném está desse jeito?
O que está acontecendo, né, com essa criança? O que você está ingerindo durante a sua... Você está amamentando, né? As pessoas ficam muito preocupadas em usar óleo essencial quando está amamentando, mas não preocupa com a comida que está comendo durante a amamentação, né? É muito mais preocupante o que você ingere na comida do que o óleo essencial, né? Então tem que tomar cuidado com isso. É o que você come, né? O que você bebe. Tem pessoas que estão lá, dá mamar pro neném, mas tá tomando café, tá tomando bebida alcoólica. Gente, isso faz mal pro neném. Isso faz mal pro neném. Não é a lavanda, não é o melaleuca, tá? São esses produtos que tem lá estimulantes, que tem cafeína, que tem álcool, sabe? É o cigarro, é isso que vai fazer mal pro seu filho. Então presta atenção. É a comida, sabe? Comida gordurosa demais, cheia de corante, cheia de conservante, sabe? Vai comer, pega aquelas coisas tudo enlatada, abre demais e descasca de menos, né? Então, isso é consciência mesmo. Se você começar a ter consciência, você vai ver que o problema não é óleo essencial. Não é óleo essencial, gente. O problema tá nessa... Ó, até hoje, eu quero fazer uma pergunta para todos aqui que estão nos assistindo refletirem, Marcelo. Até hoje, os óleos essenciais, eles praticamente eram incipientes na sociedade. Ninguém sabia nada sobre óleo essencial. Ninguém tinha ouvido falar sobre óleo essencial. Hoje, no Brasil, aproximadamente quase 1% da população ouviu falar de óleo essencial, mas não tem nem noção do que os óleos essenciais podem fazer na vida deles, né? São como eu era há 4 anos atrás, total ignorante no assunto de óleos essenciais, não tinha nem ideia do que era isso, tá? Agora, até então, todos nós sabemos muito bem o que são os fármacos, nós sabemos muito bem o que usar quando tem uma dor de cabeça, você sabe entrar na farmácia e o que comprar. Você sabe o que entrar na farmácia e comprar quando você tem uma dor muscular. Você sabe o que entrar na farmácia e comprar quando você está com gases. Eu sei que todos aqui sabem os nomes dos remédios. Há anos nós estamos usando tudo isso na nossa sociedade. Há anos nós estamos entrando no supermercado e comprando para os nossos filhos esses produtos todos embalados. E esses refrigerantes, e esses fast foods. Fala para mim, quem aqui hoje está mais saudável fisicamente e emocionalmente? Usando toda essa abordagem que as pessoas estão super acostumadas e que acham que é super seguro e que se prega que o perigo está no mundo dos óleos essenciais, hoje, quem aqui está mais saudável? Vamos falar sinceramente, a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade mais equilibrada fisicamente, mais equilibrada emocionalmente? As pessoas emocionalmente são totalmente acabadas, destruídas, a maioria delas extremamente carentes, né? É só você ver o que está acontecendo. Uma pandemia dessa desestrutura a maioria das famílias. Você está vendo acontecer divórcio, você está vendo acontecer mãe falar que não aguenta filho dentro de casa. Gente, eu cresci com a minha mãe dentro de casa. E hoje as mães não aguentam seus filhos dentro de casa. E tá todo mundo usando isso aí, ó. Quem aqui tá mais E é saudável? bonito falar isso, né? É, É bonito né? falar. Eu fico impressionado com isso. Que assim, É. se juntos, eu não aguento mais. É mãe ir para a porta da escola, tem que abrir logo a escola. Tenho que empurrar esse Abre, menino logo para a escola porque eu não estou aguentando mais. pois E é. assim, como se já tivesse uma vacina, porque assim, o vírus ainda está aí. Não. Eu E não sei o que está gente, passando na cabeça da pessoa. Está aí ainda. e por favor, a mãe é o ser que gerou esse ser aqui dentro dela. Não é possível que essa mãe não aguente ficar com o filho dentro de casa. Não é possível. Eu cresci com a minha mãe dentro de casa. Minha mãe cresceu cuidando de mim. A minha mãe me ensinou a ler, minha mãe me ensinou a escrever, a minha mãe cuidava da minha comida, a minha mãe fazia. E eu sou imensamente grata à minha mãe por tudo isso que ela fez por mim. Porque hoje, se eu sou quem sou, foi porque minha mãe fez isso por mim, né? Então, assim, estamos mais saudáveis? Então, ao invés da gente ficar dando muito ouvido para esse monte de baboseira que ficam falando, né? É, vamos dar ouvido para o que a nossa consciência está vindo falar para a gente, está mostrando, né? O que o universo está apresentando aqui para a gente, né? Que isso sim está fazendo a gente ser mais saudável, né? Uso de óleo para pessoas com falta de ar e fadiga à noite. Brief é maravilhoso para falta de ar, ele melhora muito a respiração, tá? E pode melhorar um cítrico, porque o cítrico ele tira essa fadiga, sabe? Essa fadiga mental. Olíbano também, olíbano é ótimo para fadiga mental,
E eu gosto muito Essa do fadiga, ela pode estar falando, inclusive, da fadiga, a fadiga de membros inferiores, que acontece muito quando a pessoa está com fadiga generalizada, né? é, Periférica e central. E um óleo que ajuda muito, eu sei que eu já tive isso, já tratei. Eu gosto muito, sabe o que eu adoro? Óleo essencial, que a gente tem a nossa experiência, né? a gente pode Isso contar é uma do que a gente delícia. sabe. A gente fala do que a gente sabe, não é do que eu É. vi numa pesquisa ou isso, aquilo, não. Eu vivi mesmo aquilo ali. Cara, o vetiver associado com o patchouli, sola do pé, cara, é uma delícia. Aí você Aliás, você sabe passa que na para todos perna, os problemas, Marcelo, da cintura para baixo, tudo que você tiver sentindo de desconforto da cintura para baixo, você sabe que o uso do vetiver é maravilhoso, né? Porque eu não ele é o sabia óleo do disso, não. enraizamento. É, porque ele é o óleo do enraizamento. Então ele Eu, eu, ajuda a eu tirar. uso eu uso o vetiver com patchouli porque a Gisele me indicou. Disse, ó, use, que vai ajudar no déficit de atenção. Aí tu já tá me trazendo essa informação. É. Tudo que é da cintura para baixo é maravilhoso usar vetiver, porque ele faz muito bem para isso, sabe? A aterrar, trazer para si. Controle Calmar. de insulina, você não quer controle de insulina, você quer controle de açúcar no sangue. Deve ser isso que estão perguntando, né? Mas Onde é isso é que tá assunto isso para aí? outra live, né? Porque daqui a pouco nossa Isso. live vai acabar. A Tem gente três fala em outra coisinhas. live. Tem uma coisinha, aliás, que você falou que eu acho que mexeu comigo e eu acredito. Eu acho não, mexeu comigo, eu tenho certeza que mexeu com muita gente aí. Tem três óleos aqui que eu anotei dentro de sua fala, que eu achei muito bacana para criança. Sabe aquela história do receber a criança? Cara, eu achei isso tão massa. Preste atenção nisso, pessoal. Eu vou retornar a palavra que ela falou aqui. O olíbano, recepção com o divino, reconexão com o divino. Vocês lembram que o Cristo ele recebeu o olíbano, cara? Está lá registrado na Bíblia. Ele recebeu o olíbano quando nasceu, entendeu? As boas-vindas para ele. Os reis magos levaram olíbano, mirra e Ouro. ouro. Então, a tangerina, para gerar alegria no ambiente que a criança está chegando, ou o wild orange, né? É fantástico isso. E a lavanda para relaxar, porque é um estresse. A gente saiu, cara, de uma situação e a gente está no terreno hostil, né? É. É uma coisa diferente e traz relaxamento. Meu, esses três, ó, líbano, tangerina e lavanda. Olha que coisa linda para uma criança. Eu acho que agora, quando eu for para a maternidade visitar algum menino que nasceu, eu vou dar isso aqui, ó. Olíbano, tangerina e lavanda. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, essa mãe vai ficar muito grata, porque se quer uma coisa que vai mudar a vida dela desde o nascimento, que vai ajudar essa criança a gerir o sono, a melhorar a qualidade de sono dessa criança, melhorar a qualidade de vida da mãe, porque você sabe que uma criança que dorme mal faz a mãe dormir mal e ela passa a ser uma mãe ruim também, né? Porque ela não consegue ser uma mãe boa quando não dorme bem, né? Então, assim, o uso dos óleos essenciais desde que nasce, eles ajudam muito nisso, gente. Pessoal, essas outras coisas que vocês estão me perguntando, a gente vai fazer live sobre todas elas.